energia. Ó missionário voluntário, Cristo já vos chama ao combate contra o mal. Milhões em trevas clamam por socorro e da mocidade varonilial. Ó mocidade adventista, vamos sair a trabalhar, salvar as almas que estão perdidas, levá-las ao celeste lar. Não há tarefa mais gloriosa que este Evangelho anunciar. Ó mocidade brava e ditosa, Jesus ordena trabalhar. E porque hoje foi um dia em cheio e vocês estão cheios de energia, cheios do Espírito, vamos cantar novamente com mais força. Ó missionário voluntário, Cristo já vos chama ao combate contra o mal. Milhões em trevas clamam por socorro e da mocidade varonilial. Ó mocidade adventista, vamos sair a trabalhar, salvar as almas que estão perdidas, levá-las ao celeste lar. Não há tarefa mais gloriosa que este Evangelho anunciar. Ó mocidade brava e ditosa, Jesus ordena trabalhar. Amém. Boa noite. Fico feliz pelo coro fantástico que, enquanto falava com o Rivelino, estava a ouvir. E assim, com o mesmo entusiasmo, vamos orar. Podemos nos levantar. Eu sei que estão cansados, mas diante de Deus vamos nos levantar. Bom Deus, bom Jesus, obrigada pela bênção que Tu nos deste hoje. Muitas pessoas já vieram ter connosco, entusiasmadas por terem sentido o Espírito Santo a descer na hora do evangelismo de rua. Agradeço-te por ver que todos estes dias que tivemos juntos estão, a partir de hoje, a dar um fruto visível. Obrigada pelas pessoas que se cruzaram com todos aqueles que estiveram na rua. Obrigada até mesmo pelas barreiras, porque por causa de algumas barreiras que enfrentaram, outras pessoas puderam ouvir falar de Ti. E agora venho também agradecer-te por todo o carinho que Tu nos tens dado uns aos outros com aqueles que nos rodeiam. Temos recebido todos palavras de encorajamento, de instrução e de sabedoria. Venho neste momento pedir-te uma benção muito especial para o Rivelino, para que nesta hora que estamos com o coração a ferver, possamos receber as palavras que vêm do céu através do Rivelino de uma forma muito especial. Esta é a nossa oração e é no nome de Jesus que a pedimos. Amém. Obrigado. Uma boa noite a todos. Quando eu entrei no ônibus ou no autocarro,
para o trabalho missionário, eu pensei que estava entrando no Brasil novamente. Quando o ônibus quebrou, eu tinha certeza que estava no Brasil. Eu não imaginei. Eu filmei, tirei umas fotos. Eu tô feliz de ter participado convosco desses momentos. Na verdade, a minha última apresentação será amanhã pela manhã. Eu já vou fazer a propaganda agora para que vocês venham. Mas eu fiquei na hora que o Daniel estava falando hoje pela manhã sobre música e depois o sermão do pastor Bor. Eu comecei a pensar nos assuntos que foram discutidos aqui e consegui encontrar uma conexão entre os temas que foram abordados. Como vocês sabem, o Stephen Bor, ele focalizou a questão teológica. O Daniel Spencer focalizou a questão social e artística, a influência das músicas, dos filmes. E eu tentei colocar mais a influência da questão científica, ou principalmente a questão da teoria da evolução. E o que eu havia percebido é que essas três áreas, e conectadas com a questão bíblica, elas têm algo em comum. Todas elas, e eu quero que vocês prestem atenção aqui, todas elas estão de certa forma voltadas para um ponto. Ou pelo menos o que foi discutido aqui. O ponto do juízo. Quando eu falei da influência da teoria da evolução no pensamento moderno, o irmão Johan veio para mim e disse: você esqueceu de falar uma coisa. E eu queria falá-los agora. Acreditar na teoria da evolução, a teoria da evolução não apenas é um ataque ao sábado, mas é uma maneira de fazer com que você não pense que haverá um juízo. Porque a Bíblia, no livro de Apocalipse, fala da mensagem angélica: adorai aquele que fez os céus e a terra, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. O trabalho que o pastor Bor mostrou aqui na questão teológica era focalizado o quê? Que o evangelho barato esquece que existe um juízo. O evangelho barato não mostra que há um juízo. E as palestras do Daniel Spencer mostraram muito bem que a música e os filmes podem fazer com que a tua mente se desvie completamente e esqueça que há um juízo. Se você passar algum tempo sem assistir TV e de repente ligar a TV, você vai começar a notar que o teu cérebro parece que tem um choque com os filmes. Você começa a achar os filmes mais violentos do que eles eram, ou pelo menos do que você achava que eles eram. Você começa a achar que as imagens são mais eróticas. Por quê? Porque você passou um tempo sem se contaminar. Então, eu comecei a perceber que todos nós estamos sendo bombardeados o tempo todo com mensagens e filosofias e teorias para que esqueçamos a questão do juízo. E a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, ela tem, apesar de ser uma mensagem praticamente científica, ela tem um pouco de juízo. E vocês vão entender por quê no final. O tema dessa palestra se chama Uma Família. E sinceramente, eu gostaria muito de ter o talento do Daniel e conseguir falar aqui sobre música. Porque, na verdade, vocês, muito obrigado àqueles que compraram o meu livro. Eu queria ser cantor. Mas como eu não consegui, eu vou ser escritor, então. A primeira vez que eu entrei num coro, na igreja, lá no Brasil, cheguei, era uma sexta-noite, era um ensaio do coral, e o irmão, o diretor do coral, disse: Rivelino, vamos testar para ver qual é a tua voz. Vamos testar aqui no baixo. Não deu certo. Não, então vamos ver se dá o tenor. Não deu certo. Ele disse: Rivelino, vamos tentar o barítono. Não deu certo. Aí ele disse: Rivelino, você lê a Bíblia e a gente canta. E eu me tornei o leitor oficial do coral.
Então sempre que... E foi aí que eu aprendi a pregar. Porque para onde o coral ia cantar, eu era o pregador. Porque eu não tinha como me juntar ao coral para cantar. E então... Mas eu sempre tive aquela vontade, eu tocava violão. Só que eu não percebia... Você sabe que no Brasil... O brasileiro, ele, diferentemente do europeu, o brasileiro tem muito cuidado para não magoar os sentimentos dos outros. Então, o brasileiro sempre é meio indireto quando vai falar alguma coisa. O europeu é mais direto. Ele diz, eu não gosto disso, eu não... Um exemplo simples. Quando eu me mudei para a Alemanha e você é convidado para almoçar na casa de alguém, como um bom brasileiro, se alguém te oferece um prato de comida, a gente fala, não quero. Mas você quer, mas você diz, aí você espera que a pessoa entenda que você quer, a pessoa oferece de novo e na segunda vez você aceita. Quando eu me mudei para a Alemanha, aí eu cheguei para almoçar e o irmão da igreja, você quer? E eu, não, o alemão tirava e botava na geladeira e eu ficava sem comer. Aí, então o que acontecia com os meus amigos no Brasil? Eu notava que sempre que eu tocava o violão, os meus amigos diziam que eu não tocava muito bem o ritmo e tomavam o violão. Depois eu descobria que eu não sabia cantar. Então eles sempre arranjavam um jeito de tomar. E aí eu ajudei a fundar um grupo de língua portuguesa em Darmstadt, da igreja que eu faço parte. E foi a primeira vez que eu encontrei uma igreja que ninguém sabia cantar. Quando eu cheguei na igreja, agora você imagina, eu não sei cantar, e agora encontrei uma igreja que ninguém sabia. Nós tínhamos irmãos de Portugal, Angola, Moçambique, Brasil. Aí quando nós íamos cantar o hino, os brasileiros cantavam no ritmo brasileiro, os moçambicanos no ritmo de Moçambique, os angolanos no ritmo de Angola, os portugueses no ritmo de Portugal, mas ninguém cantava certo. Então todos cantavam errado. E nós, no interesse, numa vontade de aprender a cantar, começamos a nos esforçar e os homens da igreja formaram um grupo. E o grupo ensaiava, e eu batizei o grupo de ensaios. Porque só ensaiava e nunca cantou. As esposas dos membros do ensaios colocaram um grupo. As mulheres se juntaram e formaram um grupo e eu batizei de ensaias. Porque também só... E eu tive que desistir e passei a focalizar as minhas forças na pregação. Mas o tema dessa palestra de hoje tem a ver com a primeira parte. Por que eu criei essa palestra? Ela foi fruto da sinceridade e da maneira direta do europeu se dirigir às pessoas. Eu estava na cidade de Mainz, onde eu moro, e enquanto caminhávamos pela cidade, cheguei numa loja que eu e, por sinal, a família Gonçalves, que está nos visitando, nós estávamos juntos comigo, nós chegamos numa loja que vendia sucos ou sumos naturais. E enquanto eu pedi o meu sumo ou meu suco de laranja, eu vi que a dona do local, junto com outra pessoa, conversavam num idioma que eu não entendia. E eu perguntei para elas, vocês são de onde? E elas disseram de que país elas eram. Eu não entendi a língua, então por isso que eu perguntei. E elas me disseram de que país. É um país europeu. E elas perguntaram, e você? De onde você é? E eu disse para elas, tente adivinhar de onde eu sou. E ela começou dizendo Turquemenistão. Aí eu disse não. Aí ela disse Afeganistão. Eu disse não. Paquistão, não. Índia, não. Iraque, não sou do Iraque. Tunísia, Egito, não. Espanha, Grécia, não. E ela disse, eu desisto, não sei de onde você é. Aí eu disse, você não tem a mínima ideia de onde eu sou? Ela disse, não. Eu disse, eu sou do Brasil. E aí, ela disse algo que me chocou. Ela disse, brasileiro você não é.
Sou. Mas ela disse com uma convicção tão grande que por um momento eu achei que eu era primo da rainha da Suécia, porque ela simplesmente conseguiu me convencer que eu não era brasileiro. Eu disse, mas eu sou brasileiro. Ela disse, não, você não é brasileiro. E eu disse, por que eu não posso ser brasileiro? E agora vem a delicadeza. E ela ainda assustada, e ela disse, porque eu pensava que todo brasileiro era bonito. Eu disse... Quando ela percebeu que eu não havia pago, eu acho que na hora ela pensou, perdi o freguês. E enquanto eu estava com o dinheiro na mão, e ela olhou para o dinheiro e viu. Aí ela parou, olhou assim, disse, espera aí. Eu já vi outros brasileiros parecem contigo. No fim das contas, não só os paquistaneses, indianos do Turcomenistão são feios, mas os brasileiros também são feios. Eu saí daquele encontro, foi um encontro meio espiritual, né? Eu saí assim, refletindo no assunto e resolvi fazer um teste de DNA. Então, eu me dirigi a uma empresa em Mainz, que eu conheço os cientistas muito bem, a empresa chama-se Galanthus Genetics, e eles se auto-intitulam CSI Mainz, porque é na cidade de Mainz, e eles fazem teste de DNA e fizeram o teste de DNA, o meu teste de DNA, e eles têm um produto em que eles fazem o teste de DNA e comparam o teu DNA com o DNA das pessoas do mundo, para saber onde estão os teus parentes mais próximos. E para minha surpresa, a mulher tinha razão, eu não sou brasileiro. E eu fiquei pensando, a minha mãe me adotou e nunca me falou. Você não tem que prestar atenção nos pontos azuis, porque a questão é que quanto mais vermelho for o ponto, mais próximo é o grau de parentesco. Agora olha só o meu choque. A quantidade de vermelho no Brasil é muito pouco. Eu tenho mais parentes na Colômbia e na Nicarágua do que no Brasil. Aí eu entendi finalmente por que eu nunca soube jogar futebol. Rapaz, por isso que eu não jogo futebol direito. Agora faz sentido. Mas o pior é que eu tenho parentes na Suécia. Eu tenho um primo na Islândia. Na República Tcheca, em Krakow. Eu nunca ouvi falar que eu tinha um parente em Sin. Sabe onde é que estão meus parentes mais próximos? San Sebastián. Por isso que eu sabia que eu tinha uma coisa com o espanhol. Porque eu consegui aprender o portunhol rapidinho. A história vai que nós estamos todos interligados. Essa é a parte do meu pai. E eu então decidi fazer pela minha mãe também. Só que o DNA mitocondrial, ele é um pouco mais complexo. Não sei porque que mulher é mais difícil, mais complicado do que o do homem, mas é um pouco mais complexo. Mas foi feito. E aí vem o que me assustou. Quando fizeram o teste da minha mãe, disseram, a sua mãe está completamente ligada com os indígenas do Brasil. E eu cheguei para o pessoal do Galanthus, do CSI Mainz, e disse para eles, mas é a parte da minha família que as pessoas são loiras e têm os olhos azuis. A parte do meu pai é a parte morena. Como é que você explica isso? E ele me mostrou novamente um mapa e disse, os índios do Brasil estão conectados com os siberianos.
No fim das contas, todos nós estamos interligados. E eu quero que você entenda hoje isso, porque nós vamos entrar num assunto extremamente profundo que tem dado voltas nas cabeças de muitos cientistas. E se trata do que nós chamamos de ancestral comum. Todos vocês já passaram pela situação de pensar, tenho certeza disso, todos aqui já passaram por algum momento de ter dúvidas da história bíblica ao olhar para as diferentes raças que nós temos de pessoas. Negros na África, brancos na Europa, e nós temos as diferentes fisionomias dos chineses, dos japoneses, e vamos nos distanciando. E muitos aqui, eu tenho certeza que se não a maioria, teve problemas para entender que a Terra é jovem, mas mesmo assim temos raças tão diferentes. Então a maioria aqui chegou a pensar, nós precisamos de muitos milênios para que acontecesse uma separação tão grande entre as raças. Ou, como poderiam existir tantas raças diferentes se Deus só criou uma família? E o tema dessa palestra é uma família. E eu quero mostrar algo para vocês. Hoje, nós estamos mais ou menos nessa situação onde nós temos diferentes raças, digamos, estão separadas. Algumas raças, pelo que nós sabemos, estão mais próximas. Mas à medida que você anda para trás no tempo, e você vai visitando os seus avós, bisavós, as conexões vão aumentando entre as diferentes raças, está começando a haver uma proximidade maior, até nós chegarmos ao ponto de alguém que conectaria todas as pessoas que existem hoje. É o que nós chamamos de ancestral comum. Alguém que conecta o Daniel Spencer para o pastor ou com o pastor Stephen Moore. Alguém que era um ancestral comum de todas as pessoas, indiferentemente da cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, o formato do nariz, o formato dos olhos. E o que os cientistas têm feito hoje é tentar descobrir quantos anos se passaram entre esse ancestral comum e a população que nós temos hoje. Nós que cremos na Bíblia, sempre achamos que não poderia ser muitos e muitos e muitos e muitos séculos, porque nós não acreditamos que a Terra seja tão antiga. Porém, eu quero mostrar algo para vocês. Quando foi que viveu o nosso tataravô? Como é que traduz tataravô? Ok. Em 1987, o cientista Kahn, junto com outros cientistas, eles publicaram um artigo em que eles chegaram à conclusão que o ancestral comum, ou seja, essa pessoa que conecta todas as pessoas do planeta, essa pessoa viveu entre 100 mil e 200 mil anos atrás. À medida que a ciência foi se desenvolvendo e novas pesquisas foram feitas, novos dados foram coletados, em 1995, os cientistas chegaram à conclusão que poderia ser algo entre 27 mil anos e 270 mil anos atrás. Ou seja, reduziu a probabilidade de ser algo há menos tempo. Em 2001, Key e outros cientistas publicaram que, na verdade, entre 35 mil e 85 mil anos atrás. O que você já começa a perceber aqui? Qual é a primeira coisa que você está conseguindo perceber que, à medida que a ciência está se desenvolvendo, o que está havendo? Nós estamos nos aproximando dos nossos dias, não é isso? Até que em 2004, na revista Nature, uma das revistas mais conceituadas na área científica, um grupo de cientistas fez uma modelagem por computador e eles chegaram à seguinte conclusão.
o ancestral comum de todas as pessoas que existem aqui no planeta Terra, a pessoa que conecta todos nós, o nosso tataravô, viveu entre 2.000 e 5.000 anos atrás. E isso está comprovando ou está rejeitando a história bíblica? Mas em 1987, as pessoas davam risada de quem acreditava na Bíblia. As pessoas achavam que nós éramos ridículos em acreditar que o ancestral comum só poderia ter vivido há alguns milênios atrás. 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Não poderia ser mais que isso. E aí, nós sabemos que esse parente comum, a Bíblia relata, no livro de Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 1 e 19, a Bíblia fala da família a qual conecta todos nós. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Estes três foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e destes se povoou toda a terra. A Bíblia declara que todos nós somos descendentes de uma família que saiu da arca de Noé. E nós, pelo registro bíblico, sabemos que isso não ocorreu há 100.000 anos atrás. Nós sabemos que isso ocorreu há 4.000 anos atrás, ou talvez 5.000 anos atrás, mas não há 100.000 anos atrás. O que vai acontecer com a ciência em breve é que eles vão finalmente chegar à conclusão quem foi ou quem era o tataravô da humanidade. E o mais interessante é que depois de milhões de euros que foram gastos em pesquisa, eles vão chegar à conclusão que já estava tudo escrito aqui. Não ouvi nenhum amém. Amém. Olha, ontem à noite, eu estava sentado ali atrás, e só eu e o Francilê e a Deise, a esposa dele, dizíamos amém. Aí, o Francilê teve uma ideia. Ele disse: Rivelino, por que a gente não cria uma caixinha do amém? Todas as vezes que nós formos falar amém, para os irmãos que não gostam de dizer amém, a gente abre a caixinha. Amém. Aí a gente fecha a caixinha. Mas aí, como o Francilê, ele gosta das coisas mais antigas, eu tive uma ideia. Eu fiz um aplicativo, amém, para o BlackBerry, e eu acho que em breve vai sair também para o iPhone e para o Android, porque é a igreja moderna. A igreja moderna tem que ter um aplicativo moderno, então sempre que você encontrar ou escutar algo interessante no sermão, você clica no aplicativo, aí ele fala amém. Eu só não sei onde é que está meu aplicativo, eu fiz e ele desapareceu. É o Amemps, é o Amém Apps, né? Mas eu quero que vocês digam amém, sempre que nós descobrirmos algo interessante. Amém. Vocês estão entendendo que a ciência está apontando para o fato que a Bíblia já dizia há séculos. E nós que fomos criticados tantas vezes, ridicularizados por décadas, temos agora que ouvir dos próprios cientistas que nós temos a razão. Não é maravilhoso isso? Crer num livro que não falha. Vocês já pararam para pensar quão poderoso é esse livro? Depois de séculos de piadas que as pessoas têm feito com esse livro, eles estão chegando ao ponto que a Bíblia tem razão. Porque por muitos séculos eles disseram: não, nós viemos de parentes diferentes ou distantes, nós somos tão diferentes. E a Bíblia dizia que todos nós somos ou viemos de uma mesma família. Olha só, esse casal de americanos, apesar de serem morenos como eu, eles tiveram filhos gêmeos, ou filhas gêmeas. Só que uma garotinha nasceu morena e a outra nasceu loira. Esse casal na Alemanha, ela é de Gana ou Nigéria, não, acho que de Gana, e ele é alemão. Casaram, tiveram gêmeos, um bem escurinho e um bem clarinho.
E eu me pergunto, foram necessários milhares de anos para que a família se separasse da cor da pele? Não. Agora quer ver algo mais extraordinário? Foi um casal de Londres, um casal que originalmente da Nigéria, negros, tiveram uma filha loirinha e bem branquinha. Não é albina, e eles fizeram o teste de DNA, ele é o pai mesmo. E ela é a mãe. Agora, o mais incrível foi, trouxeram um dos geneticistas mais famosos da Inglaterra ou da Europa para analisar esse caso. Quando esse geneticista, o interessante é que esse geneticista é um evolucionista, ele crê na teoria da evolução e ele faz ele levanta suas hipóteses, suas predições, e ele disse que ele havia dito que daqui, eu acho, a 25 mil anos ou 30 mil anos, o homem não poderá mais ter filhos de maneira natural, ele não poderá mais procriar de maneira natural, porque está havendo uma queda na fertilidade masculina. Agora, o interessante é que ele faz uma previsão para daqui a 30 mil anos, e quando apresentaram esse problema, sabe o que foi que ele disse? As regras da genética são complexas, e nós não entendemos tudo ainda. Agora, como você não entende o que está passando na tua frente, e você quer me convencer de que sabe de algo que ocorreu há milhões de anos atrás e que vai ocorrer daqui a não sei quantos mil anos na frente? Você não acha um pouco de arrogância de você não conseguir entender o que está acontecendo na tua frente? Às vezes eles fazem essas previsões, porque eles sabem que vão estar mortos aqui para frente, então ninguém vai perturbá-los, né? Para dizer assim, olha aqui, você estava errado. Então eu fico preocupado com isso. Mas essas não são as únicas evidências de que houve um dilúvio universal. Ontem eu falei que uma revista no Brasil havia dito que seria impossível alagar o planeta Terra com 40 dias e 40 noites de chuva, e alguém fez um comentário que São Paulo só precisa de 40 minutos para alagar. O interessante é que essa não é a única evidência de que nós viemos todos de uma família só. Há outras evidências. Entre elas, todas as civilizações antigas, elas têm histórias e tradições sobre o dilúvio, sobre um fenômeno que ocorreu no nosso planeta, reduziu completamente a população da humanidade para uma família bem pequena, e dessa família todos nós fomos gerados hoje. Todas as civilizações. Um exemplo simples disso, a palavra chinesa, ou caractere chinês para navio ou barco, é esse caractere aqui. Se você desmembrá-lo em chinês, nós temos um container com 8 pessoas. Em chinês, barco são 8 pessoas dentro de um container. Qual é a história bíblica que fala de um container que foi construído para servir de barco? O primeiro barco da história. Quantas pessoas esse barco transportou? 8 pessoas. Eu falei isso para um amigo alemão, na época que eu descobri isso. E eu descobri isso através de uma chinesa cristã. Quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu conheci uma jovem cientista chinesa que era cristã. E eu fiquei encantado de ver uma cristã da China, e começamos a conversar, e ela disse para mim, o meu idioma, ela falou, o meu idioma, o chinês, já traz as histórias bíblicas escritas nele. E ela me deu esse exemplo do barco. 8 pessoas num container é navio em chinês. E essa palavra é mais antiga do que a Bíblia escrita. Os chineses sabiam disso antes dos missionários chegarem na China. Por quê? Porque os chineses são descendentes da mesma família que saiu do barco. Eu mostrei isso para um amigo alemão, cientista também, e eu disse, eu todo empolgado, a chinesa me falou, eu corri para o laboratório, cheguei lá aqui, Dirk, deixa eu te mostrar uma coisa, Dirk. 8 pessoas num container, é a história da Bíblia, cara.
Aí o alemão bem sério, Rivelino, de repente os barcos chineses só eram para 8 pessoas. Sabe como é um balde de água gelada, né? É o conhecido skeptical. E aí, a minha sorte é que naquele período havia saído uma reportagem na revista Der Spiegel, alemã, falando sobre as antigas embarcações chinesas que foram descobertas. E foi mostrado que os navios chineses antigos não eram para 8 pessoas. Para você ter uma ideia, o barco de Colombo, Santa Maria, tinha 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. Descobriram os barcos chineses que chamavam de junco. Os barcos chineses, olha a comparação do barco chinês para o barco de Colombo. Então, do mesmo período. Então, eu quase que dizia por Dirk, que se era para 8 pessoas, eram 8 gigantes. Porque o barco era muito maior do que os barcos espanhóis e portugueses. E que se os chineses não tivessem se isolado dentro da China, hoje o Brasil estava falando mandarim e não português. Mas a palavra, o interessante ainda vem que quando você coloca 8 unidos ou juntos sobre a terra, em chinês, nós temos a palavra total. E se você pega a palavra total ou o caractere total em chinês e junta com a palavra água, você tem a palavra dilúvio em chinês. Agora, por que em chinês você precisa do número 8 para fazer a palavra dilúvio? Então, todas essas coisas nos jogam para o passado e nos fazem pensar, nossa, como é que os chineses sabiam essa história? Quando os portugueses chegaram no Brasil e tentaram evangelizar e conhecer os indígenas do Brasil, eles se encantaram ao saber que no Brasil os indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco tinham uma lenda que dizia o seguinte, a lenda tupi dos índios lá no Brasil. Quando Tupã olhou para a terra e viu o mundo submerso em águas mortas e apenas um casal de homens reverentes para com os eternos, contemplava os céus, Açu e Pirá. Neste instante, o Senhor dos mundos fez baixar as águas e surgiram novamente as montanhas e a planície e a terra seca. Parecia que os índios brasileiros sabiam a Bíblia decorada melhor do que os portugueses. Os nomes das pessoas eram diferentes, mas as histórias eram as mesmas. Como é que esses índios sabiam dessas histórias? Um outro exemplo, no Havaí, os nativos do Havaí têm uma lenda que diz, muito tempo depois da morte de Cuniohana, o primeiro homem, ou seja, na Bíblia chama de Adão, os do Havaí chamavam de Cuniohana. O mundo se tornou um local mau e terrível, a Bíblia fala disso? Para se viver. Havia um homem bom, o seu nome era o quê? Como é que a Bíblia chama? Noé. Não é tão distante, não. Ele construiu uma canoa, a Bíblia chama de arca, com uma casa por cima. As águas vieram e somente Noé e sua família sobreviveram. Como é que a turma do Havaí tem essa história? Eu conheci um pastor da Romênia, eu não sei se eu vou contar essa história aqui. Eu conheci um pastor da Romênia que trabalha para o Está Escrito no Canadá. Ele é enviado para as tribos remotas. Ele não dá estudo bíblico em Aveiro. Ele dá estudo bíblico para esquimó. Ele não vem pregar a mensagem em Lisboa, ele vai pregar para os índios, para as tribos de canibais. Se você acha difícil pregar aqui, prega para um canibal. Se você acha difícil falar do evangelho aqui, vá pregar, vá abrir a Bíblia para um esquimó. E esse pastor, ele me contou que um dia chegou para uma tribo isolada, já não lembro qual foi o país, mas ele chegou para essa tribo isolada e lá ele começou a pregar o evangelho para essa tribo e o líder da tribo tomou e disse, o pastor havia conquistado a amizade da tribo, então o líder da tribo disse, pastor, venha comigo, eu quero te mostrar algo. Entraram pelo meio da floresta
E o líder da tribo leva para um monte, e no monte havia uma parte do monte que era algo quadrado, e o líder da tribo diz: pastor, este é o barco do nosso ancestral. Ele salvou os animais da terra e com a sua família, ele acabou aqui nessa ilha e nós somos descendentes dele. E o pastor Romeno disse: eu também sou descendente dele. E o líder da tribo olhou para o pastor e disse: mas você é muito branco para ser descendente dele. Todas as tribos antigas têm histórias. Outra, os toltecas no México, eles diziam: um grande dilúvio aconteceu e somente alguns homens escaparam num topleplectocali, que é um baú fechado. Depois do dilúvio, estes homens se multiplicaram e construíram o quê? Zucali, que é o quê? Uma torre alta, muito alta, para garantir um lugar seguro se o mundo fosse destruído outra vez. Esses daí não sabiam não somente a história do dilúvio, eles sabiam até a história de quê? Da Torre de Babel. O dilúvio ocorre, não se preocupe, eu não vou me alongar muito. O dilúvio ocorre no dia 17 do segundo mês. É o que a Bíblia descreve no livro de Gênesis. 17 do segundo mês. Ali. É interessante que a Bíblia dá certos detalhes que às vezes nós paramos para pensar: para que a Bíblia dá esse detalhe? Por que eu quero saber se foi no 17 do segundo mês? Mas 17 do segundo mês não significa 17 de fevereiro, não. Porque é do calendário hebraico. Qual o primeiro mês do calendário hebraico? Ele cai no nosso mês de outubro. Isso significa que o dilúvio ocorreu no mês de novembro. Segundo mês de novembro. Você sabe o que é interessante? É que as civilizações do mundo, as civilizações antigas, a grande maioria, na Europa, nas Américas, a grande maioria dessas civilizações tem uma festa que ocorre no mês de novembro. Sabe qual é a festa mais comum para o mês de novembro entre as diferentes civilizações? Que lá no México eles chamam em novembro essa festa de Dia de Muertos. Os mexicanos colocam comida para os mortos em novembro. Os brasileiros chamam Dia de Finados. Mas o dia dos Muertos não foi uma tradição católica introduzida no México. Os mexicanos antigos já tinham essa tradição. E já mostra, e não somente lá, em diferentes países, já há essa tradição, ou havia essa tradição de celebrar os mortos no mês de novembro. Por quê? Por que se celebravam os mortos ou se lembravam dos mortos no mês de novembro? E não em fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto? Por que novembro? Porque foi em novembro que ocorreu a maior matança da história da humanidade até hoje. Foi o dilúvio. Agora eu queria dizer para vocês algo que talvez os choque. Eu sempre costumo dar palestras sobre evidências científicas que mostram que a Bíblia tem razão. Eu costumo mostrar certos aspectos como esse. Eu poderia encher aqui de evidências, formações geológicas que mostram que o dilúvio causou toda essa destruição e a geologia que nós temos no nosso planeta hoje. Eu poderia mostrar isso. Eu poderia mostrar exemplo dos fósseis e de peixes fossilizados no topo das montanhas. Em qualquer montanha, você pode ir e encontrar fósseis de peixes. E aquela velha história, meu amigo, ou as águas cobriram as montanhas, ou o peixe decidiu fazer um acampamento lá em cima e morreu. Mas aí você precisa de muita criatividade para fazer com que o peixe chegue lá em cima e morra. Nós poderíamos entrar nisso, mas eu não quero, porque eu vou dar para vocês agora
a maior prova, na minha opinião, de que o dilúvio aconteceu. A maior prova de todas, e eu quero que você saia daqui com essa prova gravada na tua mente. Que se qualquer pessoa vier para você e querer provar que a Bíblia não tem razão, que essa história do dilúvio não existe, eu quero mostrar algo para vocês. Na minha opinião, é a prova máxima. Nós nem sempre teremos as respostas para todas as perguntas. Vocês conhecem a história do garotinho que está na aula e a professora pergunta sobre as criaturas marinhas? Vocês sabem essa história? A professora diz, digam nomes de criaturas marinhas grandes. E uma criança diz a baleia, o outro diz o tubarão branco. E outro diz isso. E um garotinho que era da igreja diz o peixe que engoliu Jonas. E o professor da classe diz, que bobagem é essa? Que bobagem é essa, garoto? Não, a Bíblia diz que foi um peixe muito grande que engoliu Jonas. E o professor disse, por isso que eu não acredito na Bíblia. Não existe esse peixe que vai engolir um homem, ficar 3 dias com o homem na barriga e depois cospe o homem lá na terra. Não existe isso. Isso é mentira. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito nas histórias bíblicas. E todas as crianças rindo do garotinho. E o garotinho fala, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar ao Jonas se isso foi verdade. E o professor, na arrogância dele, diz, e se o Jonas estiver no inferno? Aí o garotinho diz, nesse caso o senhor pergunta. Então, eu quero que você tome a mesma atitude. Se alguém quiser te convencer de algo da Bíblia que não é verdade, eu quero que você tome o seguinte comentário. Que, na minha opinião, é a prova máxima que a Bíblia tem razão, que o dilúvio ocorreu. A prova máxima são as palavras de uma pessoa que não mente. Jesus Cristo diz, no livro de Mateus, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se Jesus disse que o dilúvio ocorreu, quem é doido de dizer que não ocorreu? Eu não preciso de prova científica nenhuma, porque eu conheço esse que disse, Jesus. Meus irmãos, a mensagem é de juízo. Vocês estão vendo aí? Por que as pessoas não querem acreditar em dilúvio? Porque a mensagem do dilúvio é a mensagem de juízo. A mensagem que tem sido apresentada aqui é uma mensagem de juízo. Se você entrasse dentro de uma loja, nesse shopping que nós temos aqui entre a escola e esse auditório, não um shopping, se você entra numa dessas lojas, e você vai à casa de banho, vai ao banheiro, você chega lá e encontra uma bomba com o relógio, tic, 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 se aproximando, o que é que você faz? Você sai e vai continuar olhando a roupa? Vai comprar alguma coisa no Pingo Doce? O que é que você faz? Me diga. Ou você sai correndo e gritando, uma bomba, uma bomba. Você faz o quê? Pois uma bomba está para explodir nesse planeta e eu e você precisamos avisar essas pessoas. E essa bomba será maior do que o dilúvio. A história se repete. A maior prova para mim hoje de que o dilúvio foi real é que o planeta Terra está vivendo a mesma situação antes do dilúvio, fazendo piada da mensagem de juízo. Que Deus possa nos abençoar e que possamos de agora em diante viver certos que o juízo virá. Agora, aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, não tenham que temer. Porque a mensagem é triste para os que não tiverem o Cordeiro. Que Deus os abençoe, irmãos.
Eu pedi um bocadinho de silêncio na sala. Nós hoje à tarde vivemos histórias impressionantes. E eu tenho a certeza que todos vocês têm boas histórias para partilhar. Nós tivemos um pequeno percalço durante a nossa tarde com um dos autocarros, que eu estou certa que todos vocês já sabem do que se passou. E a verdade é que talvez isso não tenha sido de modo nenhum um percalço. A Beta disse talvez não é? De certeza. O Francis há bocado dizia-me, nós estávamos junto ao autocarro, o Francis e o Rivelino, orando, pedindo a Deus que ele fizesse o autocarro andar. E eu virei para ele e disse, olha Francis, Deus não atende orações erradas. E a verdade é que o grupo que realmente pertencia a esse autocarro que se avariou, pode realmente, eu não sei, esse grupo quem é desse grupo que levanta a mão? Quem é do grupo? Ok. Todos eles podem testemunhar que realmente foi no momento da avaria, até ao ponto em que realmente nos puderam vir buscar, que nós conseguimos fazer o maior número de contatos, de testemunhos, de histórias completamente fascinantes. Eu tenho algumas pessoas aqui que nós chamamos para vos poderem dar testemunho. Eu vou chamar já o primeiro par, porque eles é que têm as histórias para contar, não sou eu. Vou chamar aqui o Sebastião e o Ricardo. Podes vir também já. E eles vão-vos contar um pouco daquilo que se passou hoje à tarde. Olá, muito boa tarde a todos. A experiência que eu e o Ricardo vivemos foi mesmo única, posso dizer que foi única. Vou-vos contar um bocado como aconteceu e depois, quando chegamos mesmo à experiência que nos marcou a nós dois. Nós ficámos numa zona complicada, que era só apartamentos. O nosso primeiro contacto, nós chegámos lá, tocámos, o senhor abriu-nos a porta, fui falar com o senhor, aparentemente correu tudo bem, entreguei uma Bíblia, consegui estudo bíblico e disse para o Ricardo, está a correr lindamente isto. Agora saindo, caminho já acabamos. O pior veio a seguir. Depois que clicámos 39 campainhas, ninguém abriu. Ninguém. Fui ter com o grupo da Beta e da Carla e acreditem, eu estava super desanimado. A Beta, quando olhou para mim, foi assim, o que aconteceu? Estava mesmo muito desanimado. E o Ricardo até me disse, estou super desanimado. Desisti de fazer o porta a porta. Foi assim, não dá. Então decidi fazer o pessoa a pessoa. Quando via uma pessoa, ia comunicar com ela. E depois também decidi não seguir o conselho do Ruben, que era não seguir o texto que ele tinha dito, mas eu mesmo ver qual era o melhor texto. Porque eu cheguei a um ponto de dizer assim, esse texto não tem nada a ver comigo. Porque normalmente não é assim que eu falo com as pessoas. E nós dois estávamos a falar um com o outro e sentíamos que as pessoas estavam-se a afastar quando eu dizia que era um jovem cristão. Sentia isto. Assim, tem que mudar. Assim não vou conseguir. Eu sentia que ele estava a orar muito por mim. Sentia também que o grupo de oração estava a orar. Porque eu senti que a partir daquele momento as coisas começaram a mudar. Haviam duas pessoas brasileiras que estavam a entrar para a sua casa, num dos apartamentos que nós já tínhamos estado. E eu apanhei-os assim. Olá, muito boa tarde. Entreguei o folheto da Expo Saúde, depois virei para eles e falei assim, tenho um desafio impressionante para vos dar. Quero ter-me prepará-las para recebê-lo. Prometo que, num minuto, apresento o meu desafio todo. E naquele minuto, com a ajuda de Deus, acredito, consegui falar sobre o curso de evangelismo. Entreguei o curso. No entanto, senti que as pessoas queriam mais. Então eu e o Ricardo saímos os dois e o Ricardo foi assim, vamos orar. No meio da rua, eu e ele oramos. Encostados no passeio, oramos. E quando acabámos de orar, foi assim, eu vou entregar uma vida à senhora. Não aguento, tenho de entregar. Voltámos para trás. Vi um senhor que tinha estado com a senhora e disse assim, Pontes, podias chamar aquela senhora que estive há bocado a falar com ela? Diga-lhe a ela que eu quero entregar uma coisa muito especial para ela. A senhora veio para baixo e eu e o Ricardo entregámos a Bíblia e à medida que eu ia falando com ela, ia dando alguns textos bíblicos, ia dando alguns versículos bíblicos, as lágrimas quase que vinham pela senhora, porque a senhora realmente sentia que tinha aquela necessidade de receber aquela Bíblia. Ela era brasileira. Eu posso dizer que eles viram que nós éramos adventistas. Não sei porquê, mas viram isso. E eu a dar aquela Bíblia àquela senhora, senti realmente que estava a dar algo muito precioso para ela. Senti realmente que era aquilo que eu devia dar. E pronto, essa foi a nossa experiência. Não é necessário contar a outra. Nós temos outra experiência. A outra experiência foi diferente. O autocarro avariou e durante o período que o autocarro avariou até vir o autocarro,
as coisas parecem que começaram a correr bem. Sinceramente, eu acredito mesmo que o autocarro avariou porque Deus quis que avariasse o autocarro. Tenho certeza, neste momento tenho a certeza absoluta. Então nós estávamos a falar com o senhor, eu e o Ricardo já íamos para o sítio da paragem, e havia um senhor que estava a passar e disse a ele, olha, quero um folheto para a saúde. Ele disse-me assim, eu já tenho um folheto, não é necessário. E ele disse assim, pronto, deixa-me procurar. Ele tentou procurar e não encontrou. Então o Ricardo, pegámos um folheto e disse assim, olha, pega lá o folheto. Ele recebeu o folheto e eu senti assim, vou falar com esse senhor. E comecei a falar com ele. E descobri que ele é irmão do pastor Paulo Neves, que é pastor na igreja dos Açores. Depois de falarmos um bocado com ele, teve um bocado em falar connosco, nós também falamos. Foi algo impressionante. E eu acho que eu e o Ricardo sentimos que realmente fomos tocados pelo Espírito Santo na forma como nós lidamos com a conversa e na forma como conseguimos animar aquele senhor, que era o senhor Rui, realmente na sua relação com Deus e na sua necessidade de ter um Deus para quem possa animar e possa ajudar. Carlos tem uma das histórias que eu achei mais piada. Boa noite a todos. Uma das coisas que eu vos quero dizer antes de contar mesmo aquilo que se passou connosco é algo que eu e o irmão António, que fazia dupla comigo, nós passámos e refletimos um pouco. A primeira, além do autocarro, que nós consideramos também ser uma bênção, foi outra. Se há dias em que nós sabemos que há manifestação do poder de Deus, mas há outros em que nós temos a percepção disso, e hoje foi um deles. Ora, nós podíamos estar aqui um quarto de hora, 20 minutos a contar experiências, mas houve uma que realmente nos marcou. Havia uma senhora com a qual nós estávamos a conversar e depois dela ter ido embora, veio outra senhora que conduzia um automóvel e, por incrível que pareça, ela parou o automóvel no meio da estrada. E então, à medida que o irmão António e eu íamos conversando com ela e demonstrando o que nós tínhamos para ela, os carros atrás iam buzinando e a senhora não estava interessada em tirar o carro, estava interessada em nos ouvir. E então, em vez de eles esperarem, eles circundavam e outros paravam e aquela senhora estava sedenta de ouvir, que é aquilo que muitas das vezes nós não contamos. E normalmente quando vemos uma pessoa apressada dentro de um automóvel, se calhar esta não está muito interessada em nos ouvir, mas aquela estava. E embora nós não tenhamos tido a morada dela, nem o nome dela, para dar um estudo bíblico, ela explicou o porquê de não o fazer. Ela estava para mudar de casa e daí não querer entregar a sua morada porque iria dar um conflito, ia ficar errado. Mas ela disse-nos com toda a certeza que iria seguir e que iria estudar para ver. E foi a primeira Bíblia que nós entregamos. E há que dar valor ao dia que nós tivemos hoje, porque após as 6 horas, aquela hora fatídica do autocarro nos ir buscar, parece que Deus escreveu direito por linhas tortas. E quando chegámos ao final, 7 Bíblias foram entregues, 2 estudos bíblicos estão garantidos e creio que Deus tem uma grande mensagem para transmitir àquelas pessoas e também para nós que acabamos de crescer muito, mas muito hoje. Amém. Pudéssemos dar atenção a só mais um testemunho? Eles não estavam a contar, só que eu de repente olhei para eles e pensei, não, eles vão ter que vir cá acima também. Eu vou pedir que eles possam partilhar também o que viveram hoje. Bom, nós tivemos um encontro especial esta tarde com o nosso Deus aqui mesmo, enquanto nós nos preparávamos para a reunião. Oramos para que Deus preparasse de uma forma especial as pessoas com quem nós iríamos ter o nosso contacto. É difícil nós entendermos o que é que se vai passar a seguir, mas Deus já sabe isso antes de nós nos levantarmos para sair. Deus já tinha destinado aquelas pessoas com quem nos iríamos encontrar. E nós tivemos a possibilidade de, no meio da nossa tarde, sentir a mesma desmotivação que talvez tenha passado por muitos de vocês. Calhou-nos uma rua que não era muito grande, era uma rua pequena,
metade das casas estavam abandonadas e na metade de um dos lados da rua existia um centro social, ou seja, tínhamos poucas casas e nesse centro social era um centro que tinha apenas uma porta. Fizemos a rua toda, 4 pessoas abriram-nos a porta, as únicas 4 pessoas que estavam, mas não queriam falar muito. Com o senhor falamos um bocadinho mais, um senhor com alguma idade, que ficou contente de falar um pouco connosco, mas não quis fazer os estudos bíblicos. Vínhamos embora e trazíamos no nosso saco quase todos os folhetos e trazíamos 2 Bíblias. Trazer embora 2 Bíblias que queríamos oferecer é uma coisa dolorosa. E quando nos aproximávamos do final da rua, de uma rua tão pequena, a Sara disse-me: porquê é que não vamos aqui ao centro social? Está aqui mesmo ao lado, porquê é que não vamos lá? E esta lembrança da Sara não foi nada menos do que inspirada, porque quando nos dirigimos ao interior do centro social, eu já não estava a pensar em procurar dar um estudo bíblico, eu estava a pensar em entregarmos aquelas Bíblias. Dirigimos-nos à pessoa que estava a fazer o atendimento e essa senhora, a quem pedimos 1 minuto de atenção, ela disse: façam favor de dizer. E eu disse: nós estamos a fazer um trabalho aqui em Aveiro. Um grupo de jovens de diversas partes do país decidiu vir divulgar estas Bíblias em Aveiro. É uma Bíblia especial, não sei se a senhora conhece este livro. Ela disse que sim, que conhecia a Bíblia e que tinha 3 Bíblias em casa, que orava algumas vezes e que lia a Bíblia. E aquele era o livro favorito dela. E quando ela disse isso, disse-nos, acrescentou que ela disse que hoje estava a ser um dia muito difícil para ela, que já estava em sofrimento e que já tinha sentido tanta falta da Bíblia dela hoje, só que não tinha ali nenhuma para ler. E nós então dissemos-lhe que podia ficar com aquela e explicámos como é que funcionava, e ela gostou muito e ela disse: eu gosto muito de oferecer Bíblias às pessoas. E então também tivemos a oportunidade de deixar a outra com ela, para ela poder oferecer a quem ela achasse que iria apreciar aquela Bíblia. E quando estávamos já quase a vir embora, e ela disse: acreditem que nada é por acaso, vocês vieram aqui por algum motivo. E então o Tiago ficou com o contacto dela para posteriores. Ela disse-nos que tinha estado a orar naquela manhã por um problema que ela tinha. E eu disse-lhe que esta noite alguns jovens iriam estar a orar por ela, pelo seu problema. Ela não conseguiu conter as lágrimas naquele momento e foi aí que ela disse que nada acontecia por acaso. Por isso, eu gostava de vos pedir que hoje se lembrassem de orar pela Maria Helena. Ela não nos disse qual era o problema dela, mas disse que aquele momento e aquela Bíblia... Que sabia que na Bíblia encontra a paz que ela precisa. Eu espero que o vosso coração neste momento esteja tão cheio como o meu está. Esta foi mesmo uma tarde espetacular. E eu gostava que nós pudéssemos ter só agora uma pequenina oração, para que pudéssemos realmente agradecer a Deus por tudo o que Ele nos concedeu, por todas as bênçãos que Ele nos tem dado, por nos ter feito, se calhar, perder alguns medos, baixar algumas barreiras, mesmo que tínhamos levado com nãos na cara, mesmo que tínhamos levado com portas na cara. Nada disso importa, porque isso não anula estas histórias. Vamos, por favor, orar. Senhor Deus que estás nos céus, ó Pai, Tu és tão bom. Tu és tão bom, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós estando sempre tão aquém de todos os planos que Tu tens para cada um. Mas, ó Pai, neste momento, Tu sabes que nós queremos colocar-nos nas Tuas mãos. Esta tarde foi conduzida por Ti. Mesmo às vezes nós não estando a perceber a forma como Tu a estavas a conduzir, mas obrigada, Pai, porque não ligaste para os nossos pedidos, mas permitiste que nós realmente pudéssemos atingir as pessoas que era suposto atingirmos. Ó Pai, que Tu possas trabalhar no coração delas agora. Tu sabes, Senhor, as necessidades, cada uma delas, conheces a solução para os teus problemas melhor do que ninguém.
Ó Pai, que este trabalho possa ser continuado, acima de tudo pela Igreja de Aveiro, que Tu também possas instruí-los, abençoá-los e inspirá-los para que eles possam continuar a acompanhar de forma adequada cada um dos contatos que foi feito hoje. Amém. Graças, Pai, por tudo o que Tu fizeste por nós. Tudo isto eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria só pedir que todas as duplas que ainda não entregaram aquela folhinha com o número de portas, bíblias, estudos bíblicos, que por favor o fizessem comigo no final. Obrigada. E agora, em reverência e para terminar este fantástico dia, esta fantástica experiência com Deus, vamos entoar as estrofes do hino Fixa Teus Olhos, em pé. Teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar e as vagas do mal tão insano fizerem a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito sem fé, sem coragem, vagando nas ondas do mar, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Amém. Podem se sentar. Ora bem,
O nosso dia está já a chegar ao fim. Um grande dia, como já foi dito. Relembrar que amanhã nós vamos voltar ao nosso horário normal. Vocês já tiveram o vosso descanso, por isso às 7 às 8 horas nós vamos ter o nosso pequeno almoço. Às 7 às 8, às 8h30 vamos então marcar o nosso ponto de encontro para a meditação da manhã. Eu gostaria de deixar alguns anúncios rápidos. É assim, como devem entender, amanhã é o nosso último dia. Eu já tenho a agradecer também em nome da direção do Geração por todos os voluntários que de forma animada se têm prontificado a nos ajudar na cozinha e tudo mais. Mas amanhã é o último dia e seremos muito certamente poucos para deixar tudo em ordem. Por isso, tanto na escola, nós agradecemos a ajuda no final, depois da nossa despedida, que alguns possam, mais uma vez, voluntariar para nos ajudar numa limpeza geral à escola. Quando vocês limpar as casas de banho, limpar o pavilhão, ajudar na cozinha o que for necessário. Podíamos contar com a ajuda de todos e seria muito útil, assim como também aqui neste espaço. Há neste caso, uma informação que seria importante. Alguns de nós soubemos que há pessoas que tiveram algumas multas de estacionamento. Pois bem, aqui em Aveiro, os parques de estacionamento, uma boa parte deles são pagos. A empresa municipal que gera esses parques de estacionamento passa a multa. Não é a polícia que está a passar a multa, é a empresa municipal dos parques de estacionamento. O parque de estacionamento, a multa é de valor de 8 euros se vocês pagarem num prazo de 5 dias. Por isso, não deixem esse prazo ultrapassar. Se vocês têm que pagar uma multa, deverão ir informar-se o local onde deverão fazer, porque senão a multa passa para um valor superior. Era tudo o que eu tinha para vos informar. Tenho aqui apenas mais alguns perdidos e achados. Alguém perdeu uma carteira e a carteira faz falta, certamente. E estou a ver aqui alguém já pôr a mão. Eu acho que é tua mesmo. É tua, pois eu sei. E alguém também perdeu o seu bloco de notas que eu trouxe gentilmente. Alguém ficou sem os seus blocos de apontamentos. Pronto, isto aqui está no final, podem ver aqui comigo. Vou passar a palavra à Joana. Ok, obrigado. O Filipe estava aqui a chamar-me a atenção, foi um anúncio que é importante. Quem ficou no hotel deverá fazer o check-out logo de manhã, ok? Não se esqueçam disso. Até ao meio-dia. Podem vir ainda aqui de manhã, mas depois, antes do meio-dia, deverão fazer o check-out, pegar nas suas coisas, nós depois providenciamos uma sala para vocês poderem guardar as coisas até ao final. Vou dar a palavra à Joana. Obrigado. Antes de nos despedirmos, gostaria de dar um olá não para vós que estão aqui connosco, que já receberam muitos olás, mas para aqueles que nos estão a ouvir através da internet. Amigos, nós temos 150 ligações, creio que um máximo, mais ou menos, de 150 ligações. Se for uma pessoa a ver em cada casa, são 150 pessoas. Se forem 2, são 300. Se forem 3, continuem a conta. Por isso, vamos todos dizer olá, sejam bem-vindos à Geração. Olá, sejam bem-vindos à Geração. E para o ano esperamos que vocês também estejam aqui connosco, entre nós. Depois deste momento, vamos passar ao nosso momento de despedida da noite. Qual é? Os pequenos grupos. Hoje é um dia especial porque temos certamente muito para testemunhar e muito para falar. Assim, convido-vos a que neste pequeno grupo possam fazer 3 tarefas. Uma é partilhar histórias da atividade que aconteceu hoje. E, quem sabe, alguma experiência que tenha acontecido durante o fim de semana do Geração. Partilhem, porque testemunhar e ouvir as histórias uns dos outros é realmente importante. Seguidamente, era muito importante orarem em conjunto. Orem em conjunto, aproveitem este momento, para que possam também pedir a Jesus que vos ajude nos projetos que já delinearam até agora. Em terceiro, vão ser distribuídos uns questionários que nós gostaríamos muito que vocês gentilmente pudessem responder. É para que no próximo ano o Geração possa ser ainda melhor. Se houver algum problema na distribuição dos questionários, ou seja, se houver mais questionários nos grupos ou se faltarem, por favor informem-nos que nós vamos repor aqueles que faltam. Por fim, também vos sugeria que pudessem trocar contactos entre vocês. Vocês são um grupo de trabalho. Certamente que nas 2 últimas noites
pensaram em ideias, em projetos, soube de um grupo, o Grupo do Porto, que já tem um projeto em mente para trabalhar numa universidade do Porto, o que é muito bom, e creio que alguns outros grupos possam já ter desenvolvido algumas ideias e partilhado alguns projetos. Assim, sugiro que possam trocar os vossos contactos. Não há mais nada para nos reter aqui. Vamos nos levantar e juntar-nos em grupo. Uma boa noite e até amanhã. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! Thou art, how great thou Cinco. Alô, alô. 1, 2, 3, 4. Houve uma moça que me veio pedir se eu desenrascava um transporte para amanhã e eu desenrasquei e eu não sei quem ela é, ela não vai ter comigo. Se calhar já se desenrascou, mas arranjei uma boleia para o Porto também. Ó Toninho, a câmara está pronta? Toninho, a câmara está pronta? Olha, a Cátia é que dê sinal. Dá sinal tu. A Cátia, ele quer que seja a Cátia a dar o sinal, que é para termos a certeza. Então o que é que aconteceu? Alto, minha não é desta, minha não é desta. Podes.
No final do quarto dia da convenção, estão todos aqui na sala bastante entusiasmados, aliás a maior parte até já saiu, mas estão todos bastante entusiasmados por aquilo que acabaram de assistir, que foi alguns testemunhos acerca de como decorreu o programa desta tarde, a saída missionária, no qual centenas de pessoas foram contactadas para efeitos de receberem uma Bíblia, de receberem estudos bíblicos, de orarem com elas nas suas casas, e então estão todos a partilhar precisamente essas experiências. Com pena, não podemos ouvi-las todas, mas comigo está alguém que começo por apresentar e que vão gostar de conhecer, é o Rui Faria. Ele é o responsável técnico pela transmissão que todos têm beneficiado aí em casa. As dezenas e dezenas de pessoas que certamente todos os dias têm acompanhado, devem agradecer aqui ao Rui o trabalho que tem feito, que tem permitido a todos, e com a equipa, claro, a todos acompanhar. Mas o Rui não é apenas um colaborador do projeto, ele é também um participante do projeto. E ele esteve na rua hoje e esteve no tal autocarro que ouviram falar há pouco, que avariou, o que não impediu que houvesse grandes experiências. E o Rui quer partilhar com todos algo que lhe aconteceu hoje, nesse momento. Olha, antes de mais, Filipe, dizer que de facto esta parte técnica só é possível, não se calhar pelos conhecimentos que eu tenho, mas sim pelas capacidades que se calhar Deus me deu, ou que Deus nos ajuda, a mim e aos meus colegas, que sem eles também não fazia sentido. Pronto, e agradecer a Deus também por nos ajudar que estas transmissões sejam possíveis. Agora, pronto, relativamente à pergunta que colocaste da experiência que tivemos hoje de tarde, eu, como foi testemunhado ao longo aqui da Assembleia de hoje, eu acredito que de facto aquele autocarro ter avariado foi uma bênção, não foi de forma nenhuma Satanás a trabalhar, porque ao longo daquele tempo pudemos de facto evangelizar mais, enquanto as pessoas ali estavam, passavam, nós tínhamos Bíblias, tinham sobrado e acabávamos por entregar a outras pessoas. Mas pronto, olha, como toda a gente também desanimámos, naturalmente. Eu tive a oportunidade de estar com o João Coelho e nós desanimámos, batemos a muitas portas que foram negadas, naturalmente, muita gente que não estava, mas ao mesmo tempo houve um prédio que nos abriu a porta, uma senhora que nos abriu a porta, nem tinha grande interesse, aquela senhora acabou por aceitar uns flyers apenas, nem sequer a Bíblia aceitou, mas, curiosidade ou não, num dos apartamentos desse prédio, uma família inteira estava em casa. Abriram-nos a porta. Eu penso que Deus me inspirou muito naquela altura, Filipe, porque eu tive a sabedoria naquela altura, por intermédio do Espírito Santo, acredito, de falar num tema que foi tocar muito no coração daquela senhora, daquele casal, que foi o tema de facto da morte. Entendes? Porque tu sabes muito bem, não é? E como os telespectadores também sabem, que a morte é um dos temas que aflige muito a sociedade no dia de hoje. E a senhora dizia mesmo que tinha medo da morte. Olha, Filipe, aquilo foi fantástico, a conversa fluiu, tivemos cerca de 20 minutos mais ou menos naquela casa. Apareceu o marido, que disse que tinha uma Bíblia maior que a minha, achei piada a isso. Disse que tinha uma Bíblia maior que a minha, um pouco, pronto, mostrando também algum desconhecimento, de qualquer das formas, mostrando também aquela para ele aquilo era um valor que ele tinha. A Bíblia de facto era uma Bíblia de um tamanho anormal. Ele dizia que a Bíblia era banhada a ouro, tinha umas páginas douradas, etc. Eu obviamente que demonstrei interesse pela Bíblia dele, mas aproveitei para também introduzir a nossa, não é? Porque a nossa Bíblia tem uma série de tópicos, não é? Que as pessoas podem seguir, e para um estudo que permite um estudo fantástico às pessoas de poderem selecionar cada tema que pretendem. Portanto, uma coisa importante, não conhecias a família de lado absolutamente algum, não sabias nada sobre aquelas pessoas, mas de alguma forma, sem saberes o porquê, disseste algo que foi ao encontro da necessidade daquela senhora. Isso é, de facto, fizeste bem destacar isso, porque esse acho que foi o ponto alto daquele encontro. Filipe, mas ainda há mais. Nós, como continuamos a falar, a filha que tinha, sensivelmente, não te sei precisar naturalmente, mas é uma filha que tinha à volta aí dos seus 8 anos, 9, andava na catequese, e ela teve muito interesse em aprender de facto mais sobre a Bíblia. Notava-se que aquela rapariga que tinha interesse. E então nós acabámos por fazer a inscrição para o estudo bíblico para essa rapariga, para essa mocinha de 8, 9, 10 anos no máximo, e trouxe a inscrição dela.
Olha, eles tiveram muito interesse, acabámos por eles verem o flyer que nós demos do site da Voz da Bíblia, que sabes que é um projeto que decorre aqui em Aveiro, um projeto com algum interesse e com conteúdos de vídeo muito bons, em que a senhora, a mãe da rapariga, nos garantiu que hoje, ao final do dia, que ia ver essas palestras, inclusive pegaram no computador, estiveram a ver, mesmo enquanto lá estávamos, tiveram a ver parte dos vídeos, eu estive a explicar também como é que o site funcionava um bocadinho. Pronto, e foi interessante ver, de facto, que houve um interesse total por aquela família, que nos acolheu muito bem, e pronto, e de facto eles estão a necessitar, estão sedentos da palavra de Deus. O que acontece é que nos devemos perguntar a nós próprios quantas pessoas não haverá na mesma rua, no mesmo prédio, na nossa cidade, em que poderíamos alcançar simplesmente porque tocamos a campainha, simplesmente porque batemos à porta. Mas aquilo que eu queria perguntar neste momento era o seguinte: como estavas no autocarro que avariou, o que é que aconteceu nesse momento? Qual foi a reação? Porque naquele autocarro estavam jovens, adolescentes, se calhar que pela primeira vez se deparavam com uma experiência deste tipo, de estar na rua a fazer este trabalho, e de repente avaria o autocarro. Olha, é assim, como sabes, pronto, o autocarro avariou no espaço em que nos devia ter ido buscar, e nós estivemos ali, se calhar uma hora à espera, eu não sei, não consegui precisar o tempo também passou tão rápido porque nos entretemos. Porquê? Eu reparei que, naturalmente, não é? Há pessoas que têm mais acanhamento em abordar as pessoas que outras, não é? Naturalmente. Já agora, e um bocadinho atrás, nós tínhamos 4 Bíblias para entregar, tínhamos entregado 3, e havia uma quarta que me estava a custar muito ser entregue. Até que eu disse ao João, não, eu não posso levar esta Bíblia para trás porque isto não faz sentido, quer dizer, a Bíblia pode, nas nossas mãos não vai alterar a vida de ninguém. Já temos Bíblias, exatamente, tem que ir para alguém que faça falta. Exatamente. E acabei por abordar 3 pessoas na rua, e houve, de facto, uma delas que aceitou a Bíblia e que demonstrou um interesse, só nos confirmou, mas é oferecida, é grátis, pronto, achou estranho aquela parte oferecida. Mas pronto, tocando nessa parte do atraso do autocarro, que tu estavas a perguntar, de facto, isto foi uma benção. Porquê? Havia ali algumas pessoas que ainda tinham Bíblias na mão, que se sentiam até de certa forma frustradas porque não conseguiram, aparentemente, eu digo aparentemente porque qualquer flyer que elas possam ter deixado, qualquer outro tipo de situação, eu acredito que possa modificar o coração de alguém, não é? Porque não é só o facto de eu trazer alguém que se inscreveu para um estudo bíblico que vai transformar a vida de uma pessoa. Toda a semente que foi deixada é importante. E essas pessoas estavam um bocado desmotivadas e eu acabei por ajudar algumas pessoas a ir à rua, durante aquele tempo que ele estava à espera do autocarro, irmos entregar o resto das Bíblias. Eu sinto isso, que consegui realizar mais 1 ou 2 pessoas, pelo menos sentiram-se mais úteis por eu as ter ajudado a entregar aquela Bíblia. Olha, portanto, o autocarro avariado não foi de forma alguma obstáculo, bem pelo contrário. De forma nenhuma, pelo contrário. Acabou por ser muito útil porque acabámos por, digamos que, esgotar todo o conteúdo que tínhamos, ou toda a documentação que tínhamos, incluindo as Bíblias, e pronto, esgotámos e não os trouxemos para cá, acabámos por deixar ficar tudo. Foi extremamente interessante. Na hora da ceia agora no fim da tarde que tivemos, podia-se ver que as conversas eram todas à volta da saída de hoje à tarde. O Rui, como está na parte técnica do programa, não pode, por inerência de função, não pode estar a 100% na convenção, no programa tem que estar atento a muitas coisas. Mas por aquilo que te apercebeste e porque estamos a apenas meio-dia do fim do programa, o que é que foi para ti a convenção? Olha, Filipe, a convenção, antes de mais, apesar de eu já saber um bocadinho o conteúdo, porque o Fábio nos foi transmitido na Igreja de Aveiro, tivemos esse privilégio de ter lá o Fábio. O Fábio é um elemento da organização que faz parte da mesma igreja que o Rui. Foi uma sensação muito boa. Porquê? Porque não viemos para aqui com o intuito de entretenimento. Ou seja, não foi com o intuito de acampamento, pronto, com todo o respeito pelos acampamentos, naturalmente, que têm o seu valor, que têm certamente para a causa do Senhor, mas nós aqui conseguimos ter um espírito muito de evangelismo, não é? Quer dizer, as pessoas estão aqui viradas para o evangelismo. Por exemplo, o aspecto de hoje à tarde nós termos ido fazer este porta a porta, só nos dá vontade a nós. Uma pessoa saiu com uma vontade, então, mas porquê é que eu não pego num grupinho de jovens da minha igreja, daqui para a frente, e tiro um dia, nem que seja por mês, para ir fazer um porta a porta? Será que não vale a pena? Será que não há pessoas que vão estar interessadas em ouvir aquilo que nós temos? E o GAM está-me a transmitir essa sensação de que eu posso fazer muito mais para evangelizar, para levar a mensagem aos outros. Filipe, eu sinto que aquela sensação que as pessoas muitas vezes dão e que eu próprio já dei, de que não tenho jeito para falar, que não tenho jeito para fazer este tipo de trabalhos, é um erro, Filipe. Se nós confiarmos em Jesus Cristo, se nós confiarmos em Deus,
pode transformar as nossas vidas. Eu acredito, Filipe, que qualquer pessoa, tenha fluência ou não tenha na palavra, que pode, no momento exato, na hora exata, transmitir a uma pessoa que tu abordes, podes transmitir-lhe aquilo que ela de facto queria ouvir. Não precisas dizer muita coisa, basta tu dizeres aquela palavra certa, na hora certa. E é isto que o GAM está a transmitir. Como membro da Igreja de Aveiro, portanto a cidade que recebe esta convenção, como é que imaginas o impacto a curto, médio e longo prazo que este programa terá na vida da Igreja e na vida da cidade? Olha, Filipe, eu acho que de facto a cidade de Aveiro vai ficar marcada por ter sido a primeira cidade a acolher este evento. E acredito, ao contrário daquilo que eu inicialmente previa, eu previa que as inscrições estavam fracas, etc. E depois acabou por numa semana ser obra de Deus. Foi obra de Deus, sem dúvida. Totalmente. Sem dúvida. A ver este volume tão grande de inscrições, eu pensava que as pessoas não iam aderir. O meu receio era que as pessoas estivessem mais viradas, os jovens mais virados para o entretenimento dos acampamentos do que propriamente para o evangelizar e o estar mais próximo de Deus. E graças a Deus que eu me enganei, e temos aqui o exemplo de facto de que os jovens estão completamente na causa do Senhor e que há jovens a ferver por dentro, há jovens que de facto têm vontade de passar a palavra de Deus. E queres que a Igreja de Aveiro continue a ferver? Olha, é assim, eu claro que gostava muito que Aveiro continuasse a participar neste tipo de eventos e queria obviamente que dar continuidade a todos estes porta-a-portas que foi feito, a todas estas palestras, tudo isto, acho que sim. Os jovens e os membros da Igreja de Aveiro não são melhores nem são piores do que qualquer outro membro em qualquer outra igreja pelo país, pelo mundo, onde quer que estejam. Há pouco estávamos a comentar o facto de os amigos que acompanham online estarem em sítios tão distantes como o Brasil, como a Inglaterra, como a Austrália. Tivemos um comentário da Austrália há alguns momentos atrás. Em qualquer parte do mundo, Deus precisa de mobilizar jovens e pessoas para fazer coisas tão simples como bater uma porta, oferecer um folheto no meio da rua. Esta foi a grande experiência que aconteceu durante esta tarde e que todos não podem ver daqui, naturalmente, todos estão a partilhar nos corredores e nos grupos onde estão. Nós vamos de seguida descansar durante a noite e amanhã, pelas 8h30, voltaremos para dois momentos finais. Uma palestra com o irmão Rivelino Montenegro e depois com Daniel Spencer no momento do encerramento da convenção. Por isso esperamos por todos amanhã às 8h30, hora de Portugal continental. Tenho que dizer isto devido a tanta variedade geográfica que acompanha. 8h30 de Portugal continental, cá estaremos para o programa da manhã e o encerramento também do último dia da convenção. Então, até amanhã e uma boa noite para todos. Boa noite para todos. He's my Lord.